Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quem o viu há 4 dias na televisão, irritado, e quem o vê hoje aqui, aparentemente calmo para normalizar o sucedido. Mas, olha, lamento informá-lo que não consegue. E não consegue porque aos olhos dos portugueses, quanto mais tempo passa, mais ficamos com a sensação de que o Governo andou e anda aos papéis e o Sr. Ministro andou, e não sei se ainda anda, de cabeça perdida. Já ouviu isto 1000 vezes. Vai ouvir mais uma. E vai ouvir mais uma porque não é porque aqui, a última vez que cá veio, não disse totalmente a verdade. É que o Sr. Ministro aqui disse que logo no dia seguinte, o CEF abriu um inquérito para apurar as causas desta ocorrência. E não foi no dia seguinte, foram 17 dias depois. Mas também não é porque nunca se lhe ouviu uma palavra para repudiar a informação que era falsa. Hoje, pelos vistos, apareceram aí uns papéis de que a causa da morte não era uma causa natural ou de natureza epilética, mas sim resultado de um bárbaro assassino. Mas aquilo que veio a seguir, Sr. Ministro, foi e é mais trágico. E não é, acredite, não é um murro no seu estômago, não é. É um murro na sua credibilidade e, mais do que isso, na respeitabilidade do país. Na última semana, o Sr. Ministro podia ser humilde e ter mostrado que lidou mal com esta morte. Mas aquilo que fez foi procurar lidar mal, digo eu, com o custo eleitoral desta morte. E o resultado foi desastroso. Fez tudo em cima do joelho, no meio de um alvoroço enorme e atordoado pelas pressões. Mas não esteve sozinho. O Sr. Primeiro-Ministro acompanhou-o sempre. E é o grande responsável de tudo aquilo que se está a passar. Não vale a pena sacudirmos a água do capote, nem olharmos para baixo sem antes olharmos para o topo da pirâmide. Primeiro foi o ridículo botão de pânico, que só evidencia uma desconfiança no CEF e nos seus agentes, amesquinhando, aliás, uma instituição no seu todo e esquecendo que há lá inspectores que trabalham, que estão capacitados, que estão bem preparados e que o Sr. Ministro devia ser o primeiro a defender. Em segundo lugar, foi a triste postura do Governo, triste mesmo, postura do Governo, que nem sequer a trasladação das cinzas pagou para a Ucrânia. Agora, claro que depois disto, já a reboque dos acontecimentos, vem decretar, digamos, o pagamento de uma indemnização. Mas isto não apaga aquilo que fez anteriormente. E o que fez anteriormente, o Sr. Ministro, já foi a semana passada, foi aquela anedótica vitimização, que veio vangloriar-se de ter sido o único português atento a este caso, disparando contra todos e contra todos e atingindo-se a si próprio. Foi isso que aconteceu. Mas depois ainda, Sr. Ministro, o envio de condolências à família 9 meses depois do sucedido, por escrito. Sabe o que é que isto, que é que isto parece? Lágrimas de crocodilo. E sabe porque é que eu lhe digo isto? Porque veio-se a saber que, afinal, o MAI, o Sr. Ministro e o Ministro da Administração Interna já antes tinham expressado condolências à família. Portanto, o Governo português, o Estado português, ao contrário de se ficar ridicularizado por não ter expressado condolências à família, expressou 3 vezes. 3 vezes. Digamos, nesta alarvidade que ninguém, sinceramente, entende. E, portanto, isto ou é um embuste pegado ou revela uma grande desorientação. Finalmente, e em desespero, e tudo com a aprovação do Primeiro-Ministro, hoje, pelos vistos, veio um pouco apagar as brasas, mas lá veio com a tal manobra de diversão para desviar atenções, que era a reestruturação ou a extinção do CEF, uma medida de uma magnitude enorme, anunciada, de facto, à pressa, com a casa a arder, a pretexto de um crime, e apenas para apagar, para salvar a sua face, em primeiro lugar, e para apagar tudo o que estava para trás. Enfim, Sr. Ministro, e agora até pegando naquilo que disse o Sr. Deputado José Magalhães, o Sr. Deputado José Magalhães deve estar a ver o mundo ao contrário. Quem lançou a reforma, a reestruturação do CEF não foi o PSD, foi o Sr. Ministro, há 2 anos, agora recentemente, mas disse-o depois de há 2 anos andar a dizer que está a preparar o estatuto do CEF. E depois de ter anunciado, na tomada de posse de 100 novos elementos do CEF, há pouco tempo, há 15 dias, que o CEF era um serviço absolutamente vital e essencial à integração de imigrantes. Sr. Ministro, se com esta tirada o Sr. Ministro pensava que resolvia um problema, enganou-se, porque criou outro. E criou outro porque
foi um diretor nacional da PSP a explicar como é que será feita essa reformulação, desautorizando-o a si e mostrando que no Governo já ninguém manda. Sr. Ministro, o Sr. Ministro aceitou a demissão da ex-diretora do CEF, para que todos saibam, a 5ª diretora em 5 anos. Veja a estabilidade que o Sr. Ministro confere a uma força de segurança. Nas chefias. A 5ª chefia em 5 anos. E como castigo desta demissão, o Sr. Ministro comprou-lhe um bilhete para Londres, onde passará a ganhar 12.000 euros mensais num cargo feito à medida. Não vale a pena abrirmos as mãos ao Sr. Deputado José Magalhães. É assim, contra factos, não há argumentos. Mas quer outro. Olha, nomeou para diretor do CEF, isso é fake news, está aqui o Sr. Ministro para esclarecer, mas nomeou para diretor do CEF, isto não é fake news, em mais uma merecida penitência, sabe quem? Nem mais nem menos aquele que era o responsável pelo centro de acolhimento onde ocorreu a morte. Mais um prémio. O Sr. Ministro não se demitiu. É verdade. O Primeiro-Ministro não quis demiti-lo. Está no seu direito, embora nós saibamos que a líder parlamentar do Partido Socialista, porventura, faria diferente do Primeiro-Ministro. E eu termino já, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro quis salvar um companheiro, um amigo, sacrificou o país, pois também ele já foi Ministro da Administração Interna e sabe perfeitamente que só por milagre o Ministro, com uma pasta destas, sobrevive a esta chacota que se instalou. E, portanto, preso por arames ou não, o Sr. Ministro vai porventura, e eu termino, Sr. Presidente, dizendo que o Sr. Ministro vai porventura arrastar-se neste cargo, mas vai fazê-lo como, e não me leva mal a expressão, em sentido figurado, um zombi político, e isso é o que Portugal menos precisa.